nós acabamos criando, de alguma maneira, mecanismos de aceitar a morte. Porque, olha, se fosse contar, dividir com você e com o telespectador as experiências que eu tenho de morte no meu trabalho, no hospital, você vai ver que não existe uma receita. Eu tive pessoas que sofreram por longos anos em que a família não aceitava, não aceitou. Então dizer, estava doente, que bom, descansou, não são todos que têm esse entendimento. Para alguns. Oferecimento: Giasse Supermercados, pequenos preços, grandes amigos. E Unesc, formação e inovação para transformar o mundo. Psicóloga, alguns bons anos de trabalho com a psicologia, e trago aqui no Humanos Talk Show para a gente falar de um assunto muito interessante, polêmico e desafiador. Vamos falar de morte, Maria Celebini, tudo bem? Vamos falar de morte, tudo bem? Que prazer lhe receber. Obrigada, igualmente. Estar aqui é um prazer, né? Eu acho que é o sonho de muitas pessoas estar aqui conversando contigo. O meu sonho é trazer muitas pessoas aqui, esse é o meu sonho. Me diz uma coisa, por que as pessoas não falam sobre a morte? A morte, de uma maneira geral, ela permeia muitas crenças. Então, tem principalmente aquela crença: se eu falo sobre a morte, eu atraio, eu aproximo a morte de mim. Então, eu quero a morte bem longe de mim. Não falo nunca de morte. Não falo nunca de morte. Só que as pessoas não conseguem entender que não tem como você falar de vida sem falar de morte, e não tem como falar de morte sem falar de vida. Elas coabitam. Não existe vida se não existir a morte. Olha que ambíguo, que confusão que fica para a nossa cabeça tudo isso, mano. E tem muito a ver com religião? Nós não somos preparados, né? O nosso coração, a nossa mente, a nossa alma não é preparada para morrer? Não, eu não diria que tem a ver com a religião. Tem a ver com todas as tuas crenças, independente da religião ou não, mas é a maneira que você entende o mundo. Claro, as crenças, elas permeiam a religião, e tem religiões que te dá uma esperança de uma vida após a morte, ela te dá uma esperança de que você vai para um lugar melhor. Ou pior. Ou pior, exatamente, aí depende da consciência de cada um, né? Baixo, né? Se é que existe cima e embaixo, né? Então, e as pessoas, dependendo da crença que ela tem, altera sim a maneira que ela enfrenta, a maneira que ela fala sobre a morte. Isso não tenha dúvida. Mas existe uma fórmula mágica? Por exemplo, eu preciso começar a conversar sobre morte com as crianças desde pequenas? Sim. Porque como você não vai conversar sobre a morte se a morte é a vida? Porque o que faz toda a diferença na nossa vida é esse intervalo que nós temos, é esse tempo que nós temos. Aí você traz assim, mas eu preciso conversar com as crianças. Veja só, é muito importante saber como e o que falar para a criança. Eu vou dar um exemplo da minha casa. Eu tenho 2 netos, um de 7 anos e um de 2, e nós conversamos abertamente, como nós conversamos sobre o carrinho que quebrou, nós conversamos sobre a morte. Mas o que você fala para eles? Depende do que eles perguntam e depende da idade. Por isso que eu digo para ti, vai depender da idade deles. Um carrinho quebrou. Porque eles escutam na televisão. Hoje não tem mais como você impedir a criança que tem informações. Aí vem, por exemplo, o meu neto de 3 aninhos, quando ele tinha 3 aninhos. Ele me chama de Nona. Nona, o que é morrer? E o que você falou para ele? Eu fui usando exemplos, porque aí você precisa conhecer a faixa, a idade mental que está essa criança. E eu dei o exemplo para ele, sobre os brinquedinhos dele que caem, quebram, e que aí a gente precisa descartá-los. Né? Eu não usei o termo descartá-los, porque daí fica parecendo que você está descartando as pessoas que morrem, né? Mas ela deixa de estar conosco. E você vai usando esses termos, mas é muito importante conversar com as crianças sobre a morte, porque as crianças, ela têm um entendimento da vida muito diferente da nossa. Elas não têm todo esse pesar, todo esse peso
sobre as interpretações de vida. Somos nós que passamos esse peso para a criança. Olha, por que nós determinamos quando podemos ou não morrer? Te dou um exemplo. Quando a pessoa passa dos 80, parece que criamos uma aceitação, dizer o seguinte: olha, morreu depois dos 80, tudo bem, viveu bastante. Morreu depois dos 90, olha, viveu bastante. Não, morreu com 60, morreu muito novo. Por que nós criamos essas faixas determinantes? E se eu te contar que eu tenho a experiência de uma senhora de 97 anos, o filho com quase 70 anos, aos prantos, encostou na parede no momento do diagnóstico de morte, né, do comunicado de morte da mãe, ele encostou na parede aos prantos e disse: ela tinha tanta coisa ainda para fazer. Será que é real isso que a gente aceita melhor? Mas isso não será que a gente não cria para aceitar? Aí é que tá. Pra gente, né? A gente cria pra gente, é mais fácil. Exatamente. Nós acabamos criando, de alguma maneira, mecanismos de aceitar a morte. Porque, olha, se fosse contar, dividir com você e com o telespectador as experiências que eu tenho de morte no meu trabalho, no hospital, você vai ver que não existe uma receita. Eu tive pessoas que sofreram por longos anos em que a família não aceitava, não aceitou. Então dizer, estava doente, que bom, descansou, não são todos que têm esse entendimento. Para alguns funciona. Para alguns funcionam. Aí entra novamente aquela questão daquilo que você entende o que é a vida. A maneira que você entende as dificuldades. Mas qual o caso mais complexo? Você lembra de uma explicação muito complexa da pessoa não entender? A morte encefálica. Que é quando realmente o cérebro para, Exatamente. Você tem que falar para a família, olha, morreu. Acabou. Acabou. Tem um corpo vivo, mas ele não está vivo. Como se não tivesse mais alma, teoricamente. Aí entra da crença, né? Aí entra da questão da crença, né? Mas assim, morte encefálica é morte. A pessoa morreu. É como você pegar um carro e tirar o motor. Ele vai andar? Não tem jeito. Ele continua tendo pneus, a lataria, ele continua tendo toda a função, mas ele não tem o motor. E a morte encefálica é exatamente isso. E a maior dificuldade é essa. É pegar na pessoa, sentir a pele quentinha, e isso é um discurso. O coração continua batendo? É uma batendo? fala, exatamente, continua batendo. E é uma fala, nossa, mas ele está tão quentinho, ela está tão quentinha, como pode estar morta? Porque nós temos, olha como permeia, a morte permeia tantas crenças. Só está morto quem está gelado. Não, ele está em morte encefálica, ele está mantido ali, no caso de um diagnóstico de morte, para uma possível doação ou não. As pessoas aceitam doação de órgão? Ou ainda é uma questão muito difícil? Ainda temos muitas lutas. No Hospital Nossa Senhora dos Prazeres, que eu trabalhava em Lages, que eu venho de Lages, lá nós conseguimos trabalhar muito toda essa questão. Porque até a própria equipe, muitas vezes, tem essa crença. Como é que pode, né? Olha ali, a gente está vendo, está respirando, o coração batendo, função, pressão. Como é que pode, né? Tá morto. Aí é a crença falando mais alto. A equipe não acredita também? Em algumas situações, a dificuldade não é não acreditar, mas é aquilo que você tem como verdadeiro, é você, de repente, contrapor toda essa lógica. É mais aceitação, é isso? É aceitação. Ele é basicamente a questão da aceitação. Porque morte encefálica é morte. É um carro sem motor. Então, a pessoa está morta. Apesar do coração bater, porque é uma máquina que está batendo, é uma medicação que está fazendo isso. A partir do momento que você desliga a máquina e desliga, ele não mantém. E nós temos um protocolo para diagnóstico de morte encefálica, um dos melhores do mundo. No Brasil? Sim. No Brasil, ele está considerado entre os melhores do mundo, porque são 3 exames feitos para diagnóstico. Não é como em outros países, que é um exame só. Você faz o exame, detectou e pronto.
Aqui você vai lá e testa ainda. Exatamente, aqui são 3. Você faz 3 testes. 2 testes clínicos e 1 teste gráfico. Então, e não todos ao mesmo tempo. Existe um tempo específico para você fazer o primeiro teste clínico, que é o teste de respiração. O segundo teste, depois de um determinado tempo, novamente, daí são vários testes químicos, que são feitos, não só da respiração, mas coleta-se para saber como é que está, coleta-se o sangue do paciente para ver se tem função respiratória. É uma série de exames clínicos para daí você chegar para a família e falar, olha, está apresentando indícios. Você tira a sedação, porque o paciente muitas vezes não, o paciente ele está ali sedado, né? Aí o que acontece? Tira-se a sedação do paciente, tem um tempo para você tirar a sedação desse paciente. Exatamente. Aí você faz testes para ver se o paciente responde à dor, para ver se o paciente tem respostas respiratórias sem o equipamento. Então, é uma série de testes que você faz, não é um só. Nesse teste clínico são vários. E aí, depois, dá-se a notícia para a família, espera mais um tempo, repete todos esses testes. E o último e definitivo é o teste gráfico, que é a arteriografia. Injeta-se um contraste no paciente que vai até o cérebro e ali são tirados fotos, entre aspas, né, para mostrar que não há circulação de sangue nesse cérebro. O cérebro sem circulação sanguínea é um cérebro morto. Um cérebro morto, a pessoa está morta. Vamos falar um pouquinho mais disso na volta, pode ser? Vamos lá. Eu tenho o prazer de receber ela, a Bini, psicóloga, num papo sobre vida, sobre morte, sobre aceitação, silêncio, preconceito e muito mais aqui no Humanos Talk Show. É rapidinho, eu já volto. Não vai morrer enquanto o programa está no intervalo, por favor. Voltei aqui no Humanos Talk Show e você já sabe, comigo, Mano Dal Ponte, 2 entrevistas sempre inéditas, todas as noites aqui na RTV, canal 19.1 da sua TV aberta, online no rtv.net.br. Perdeu um Humanos Talk Show, ou você vai curtir o podcast lá no Spotify, ou vai curtir o programa completinho no YouTube, é só acessar o Humanos Talk Show, que este com a psicóloga Bini está disponível para você. Estávamos falando de morte. A gente falou sobre conversar com as pessoas sobre a morte, mas você já teve que conversar com muitos pacientes terminais sobre a morte? Muitos. Incontáveis. Como é que as pessoas entendem este momento? Aí vamos começar falando do pacto de silêncio. Posso começar contando uma história vivenciada? Por favor. Quer dizer, uma, né? Uma. Das milhões que eu vivenciei. Uma paciente internou, uma paciente com 36 anos, internou com câncer terminal. E ela chegou para mim, o médico solicitou atendimento psicológico, eu fui para atendê-la. E no meio de todo o atendimento, trabalhando todas as questões, ela foi e falou assim para mim: posso fazer um pedido para ti? Não conta para minha mãe que eu estou morrendo. Por favor, vai causar um sofrimento muito grande para ela. Eu trabalhei um pouco das questões o porquê não, né? Porque o trabalho do psicólogo não é convencer ninguém a nada. Ele vai ponderar e a decisão vai ser sempre do paciente. E no que eu saí deste atendimento, eu deixei ela com algumas questões para pensar. Eu saí do atendimento, no que eu dobrei Encontrou a mãe. Encontrei a mãe. Pelo amor de Deus, eu queria ter falado com a senhora antes. A senhora não disse para minha filha que ela está morrendo, né? Nossa, que loucura. Aí eu falei, como assim? Aí é aquela história da cara de paisagem que o psicólogo muitas vezes precisa fazer, né? Falei, como assim? Não, a minha filha não pode saber que ela está morrendo. Eu sei que ela está morrendo. Bati. Não tem problema, vai. Matei todo mundo. Não tem problema, vai. Eu sei que ela está morrendo, mas eu não quero que ela saiba, ela vai sofrer muito. E aí eu questionei a mãe. E se ela souber? Não, ela não sabe. Aí qual é o meu trabalho? Qual foi o meu trabalho ali? Juntar as duas. Para que elas conversassem sobre isso. Isso é o chamado pacto de silêncio. E elas nunca tinham conversado? Nunca.
A filha no maior sofrimento porque estava morrendo e não queria falar para a mãe, porque ia gerar um sofrimento na mãe. Ou seja, a preocupação dela não era ela naquele momento, era a mãe. A mãe. E a mãe num sofrimento maior ainda, pensando que, além do sofrimento da filha que ia morrer, ela não queria contar também. E aí eu sempre explico que no pacto de silêncio há um elástico sendo puxado, arrebentando os fiozinhos. A morte está chegando para os pacientes terminais e as pessoas não falam sobre isso, mãe. Aí fica o paciente e quando você entra no ambiente hospitalar onde há o pacto de silêncio, você percebe que você entra, o paciente está lá sim, morrendo de medo do que o psicólogo pode falar, o familiar está sim e ninguém conversa. Mas não existe uma fórmula mágica e precisa para isso, não, né, não existe. Conversei, dirimi todas as dúvidas que ela, a paciente, tinha, que a mãe dela tinha, e conversei com elas, aproximei as duas e foi um processo lindo. No momento em que elas conseguiram chorar juntas pela morte, chorar juntas por tudo o que viveram, e eu me emociono muito porque foi uma história assim lindíssima, e a partir daquele momento elas conseguiram, daquele espaço de tempo que ela tinha, fazer o melhor possível. Mas tem muita gente que acaba interrompendo este pacto também falando besteira, imagino. Com certeza. Que acaba destruindo muitas construções, né? Sim. E aí não quer dizer que tem coração ou não tem, é que a pessoa às vezes não tem trato, não sabe o que falar. Exatamente, ela não sabe o que falar. E aí, resultado deste processo foi que ela, junto com a mãe, conseguiu planejar como ela queria o funeral. Parece mórbido isso, parece muito, mas o que a mãe me trouxe 10 dias depois da morte dela é que fez tudo valer a pena. A mãe me procurou no hospital para me agradecer. Tenho até hoje a orquídea que ela me deu. Mantenho essa orquídea assim, como um bebê sendo cuidado. E ela me trouxe e disse: hoje eu sofro sim pela saudade, pela dor de não ter mais a minha filha. Mas eu tenho a paz de botar a cabeça no meu travesseiro e saber que eu fiz tudo o que ela queria, do jeito que ela queria. O luto, tem fórmula mágica para lidar com ele? Não. Ele vai aparecer para todo mundo? Vai aparecer para todo mundo. Porque o luto é perder algo. E nós não somos preparados para perder. Isso eu posso perder um emprego, eu posso perder um amigo que vai morar longe. Um casamento que se desfez, um sonho. Posso perder um carro que eu amo. Exatamente. Eu posso ter luto por tudo isso. Luto por tudo isso. Não é só pela morte. Não. Luto, na verdade, é o sentimento advindo de uma perda. Morte é morte. Morte são pessoas. Perdas são de coisas, de situações. Bini, algumas pessoas já falaram para mim que não sentem saudade. Você já se deparou com isso? Já. É estranho isso? É estranho porque na nossa cultura nós temos uma obrigação de sentir algumas coisas, né? Saudade é uma delas. Saudade é uma delas. Saudade, amor, você tem que sentir. Você tem que sentir. E da mesma forma que hoje em dia nós estamos vivendo um momento em que a felicidade ela tem que predominar, né? Você já pensou nisso? Não está sendo permitido que você sofra por algumas coisas. Você tem que estar sempre bem. E a gente ouve até para nós mesmos, os meus colegas que porventura estejam assistindo, vão ver. Tá, mas se a psicóloga está estressada, o psicólogo também se estressa. Também se estressa, não tem? O psicólogo também sofre. Também é humano, né? Exatamente, também é humano, né? Então, por mais que você saiba, existem momentos que o lado humano fala muito mais alto. Quando é que o luto acaba? Quando é que eu sei que o luto acabou? Quando ele termina. Brincadeiras à Mas quando parte. eu lembro de alguma coisa e começo a sorrir, isso é um indício ou não? O indício do luto passado é quando você consegue transformar toda essa saudade em lembranças dessa pessoa e já não dói tanto. Você lembra como algo natural. Exatamente. Você lembra com aquele saudosismo. Vou te dar um exemplo bem prático, e eu gosto muito de trabalhar com exemplos práticos. Quantas vezes você lembra da tua infância com aquele saudosismo?
Se pega sorrindo, né? Ai, minha infância. Nesse momento você sabe que você passou pelo luto. No momento em que você consegue lembrar da pessoa, lembrar de tudo que vocês viveram juntos e aquilo não dói de uma maneira que te impeça de viver a vida. Sabe o que dói? Eu tenho que acabar esse programa. Isso Sério dói. que já Eu vou ficar com o luto dele. Vai ficar com Por luto. algum Eu tempo. volto. Não, mas daí pode ser. Ele vai te receber com o maior prazer. Bini, as pessoas te Obrigada. encontram onde? Podem pedir tua ajuda? Podem. Vocês podem me encontrar pelo telefone 99950 8276, no Dui Fratelli, lá Facinho. juntinho com vocês, Dui Fratelli, lá onde tem a Rádio Som Maior, né? No oitavo? Oitavo andar. Oitavo andar. Sala Estou 807. te devendo uma visita. Tá me devendo uma visita. Mas para um café sem psicólogo, né? Isso, café sem psicologia. Para não falar besteira. Para falar Tá bom. bobagem. E eu Legal. adoro falar bobagem Eu também, sei, tá? Eu já falo anotei. sério, Já mas anotei, falo já bobagem anotei, já também. anotei. E no Instagram, @mariacelia.bini, você encontra vários conteúdos ali falando um pouquinho sobre luto, morte, desmistificando um pouco isso. Bini, obrigado pela presença. Obrigada pelo convite. Obrigado a você que está comigo todas as noites. Não esqueça de uma coisa. Morrendo ou não hoje, somos todos humanos. Oferecimento: Giasse Supermercados, pequenos preços, grandes amigos. E Unesc, formação e inovação para transformar o mundo.